O texto diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida. Então essas duas palavras são preponderantes para aquilo que nós queremos falar sobre você, sobre a minha pessoa, no tocante a esta avaliação. Por quê, pastor? Porque um homem ou uma mulher chamado por Deus, ele sabe sim dos seus compromissos, ele sabe sim dos seus desafios, aqueles que você vai ter que enfrentar, aqueles que você já passou, já enfrentou em 2020 e aqueles que você há de enfrentar em 2021. É bem verdade que, frente a esses compromissos, a essas responsabilidades e desafios da vida, uma pessoa consciente da sua chamada, ela sabe sim que não é capaz por si mesmo, senão de Deus receber esta capacidade. Isto é fato. Você, nós não vamos conseguir por nós mesmos fazer, dado a grandeza daquilo que Deus nos comissionou, a saber, a sua obra. E nós lembramos das palavras de Moisés, quando Deus falou com ele, tratou acerca da sua ida ao Egito para livrar o seu povo. Quando Deus falou com ele, ele disse uma coisa muito interessante. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo 3:11. Tem uma palavrinha aí que eu gosto muito. Ele disse assim, mas eu vou esperar que você ache. Êxodo é fácil achar, é logo no início. Ele disse uma palavrinha muito interessante. Glória a Deus, eu gosto disso aí. Êxodo 3:11. Ele disse o quê? Dá uma paradinha. Ele disse, quem sou eu? Sob o ponto de vista dele, de Moisés, ele se sentiu o quê? Pequeno. Ele se sentiu o quê? Incapaz. E quando o homem se sente pequeno e incapaz, porque ele entende a responsabilidade, a grandeza daquilo que ele vai fazer para o Senhor. Há muita gente que vive procurando cargos, correndo atrás de posição, querendo ser, e Deus não chama. E ele fica se oferecendo, fica dizendo, eu quero. E às vezes criticando, mas ninguém me vê, ninguém me escolhe. A escolha, ela tem que começar de cima. Ela tem que começar de Deus. É Deus quem capacita. Moisés disse, quem sou eu? Agora veja o versículo 12, por favor. Aí mudou. Mudou ou não mudou, senhores obreiros? Deus disse, não se preocupe não. Em outras palavras, eu concordo, você não é nada mesmo. Agora, eu vou ser com você. Você não vai só para fazer esta obra, eu vou com você. Os irmãos percebem como a história muda. Moisés que disse, quem sou eu? Moisés que disse, eu não sei falar. Agora Deus disse, não, se preocupa não, eu serei contigo. Irmãos, um homem chamado, ele ama. Um homem chamado, ele é exemplo dos fiéis.
Um homem chamado, ele tem compromisso. Eu costumo dizer aos amados irmãos que você aqui no Rio Largo, você não é obrigado a nada como um obreiro, como um dirigente. Glória a Deus. Porém, se você abraçar a sua chamada, se é que você for chamado, aí você não é obrigado, aí você se obriga. Glória a Deus. Não, eu tenho que fazer isto. Por quê? Porque Deus me chamou para isto. Glória a Deus. Isso é como num casamento. Num casamento, a mulher não é obrigada a lavar a casa, a varrer a casa, a lavar as fraldas do menino, que hoje é tudo descartável, não lava mais, né? Glória a Deus. Enfim, ela não é obrigada, porém, na hora que ela aceita a aliança, ela se obriga, em nome do amor. Então, um homem chamado por Deus, em primeiro lugar, ele se apaixona, ele ama aquilo que ele está fazendo para Deus. Porque tudo que a gente faz com amor e por amor, a gente faz com qualidade. Uma pessoa, irmão, que não está fazendo a obra por amor, faz a obra mal feita. Glória a Deus. Então quem é chamado tem este amor. Quem é chamado é exemplo. Ele faz questão, glória a Deus, de dar o seu melhor, de fazer o melhor. E ele, sobretudo, ele tem um compromisso. Aleluia. Meus amados, eu e você, nós temos um compromisso de conhecer as nossas ovelhas. Olha o texto. Procure, corra atrás, vá ver, procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Glória a Deus. Procure saber sobre os anciãos, sobre os adultos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os velhinhos. Por quê? Porque nós trabalhamos com todas as faixas etárias. Nós trabalhamos com pessoas de diversas classes sociais. Nós trabalhamos com pessoas de muitas formações e de nenhuma formação. Então nós precisamos sim, como chamados por Deus para cuidar destas pessoas, conhecê-las, para que, de acordo com aquilo que elas são, a gente trabalhar. Aleluia. Se você não entende essas coisas, certamente você não terá como lançar a semente no lugar certo. Oh, aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos conhecer o estado, a condição, a necessidade dos de dentro e também dos de fora. Pastor, eu não entendi. Sim. Está escrito: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Como saber tudo? Através da
unção. E como a unção nos leva a saber tudo através da revelação. E a revelação é, sim, uma resposta das suas orações. Glória a Deus. Você lembra da derrota que Israel sofreu frente a Ai? O que aconteceu com o líder, a saber, Josué? Ele não aceitou aquela derrota. Por que ele não aceitou? Porque ele estava debaixo de uma promessa. Deus disse que daria na mão dele todas as nações, porque agora ele estava perdendo. Ele disse, não, está errado, alguma coisa está. Ele não aceitou, ele não se conformou. O líder, eu e você, nós sim, não temos que aceitar derrota. Não temos que aceitar determinadas situações no meio do povo, ou com o irmão ou com a irmã. Deus nos levantou para isto, para saber de tudo. Glória a Deus. E agora, o que foi que ele fez? Diga, cara no pó. Foi fraco, cara no pó. Vai orar, Josué. Vai orar, Josué, porque tu tem que levar este povo à terra que Deus prometeu. Deus prometeu a terra, mas a responsabilidade é tua de levá-los. Lucas 4, 18 a 20. Lucas, capítulo 4, 18 a 20. Glória a Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 18, o que é que diz? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para Deus sobre nós, em nós, por nós, colocou o Espírito Santo para uma grande e extraordinária missão. Atos 1 e 8, bem conhecido dos irmãos, que diz: e eis, mas recebereis. Então, o Espírito sobre nós foi dado para tudo isto e muito mais. Você, meu irmão, chamado por Deus para este importante negócio, você recebeu de Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, para você ser um vaso, um instrumento poderoso nas suas mãos. Mas este homem chamado por Deus, que é você, ele tem 3 características que são fundamentais para que Deus faça através dele. 3. A primeira, um homem chamado, ele ama, diga ama. Um homem chamado é exemplo, diga é exemplo. Um homem chamado tem compromisso, diga tem compromisso. Vamos lá? Ama, é exemplo, tem compromisso. Vamos ver isso devagar? Amar
não apenas quem nos ama, isto até os pecadores conseguem fazer. Amar não os que nos fazem bem, não aos amigos, mas amar ao próximo como ama a nós mesmos. Amar aqui, irmãos, ele é um mandamento, não é meramente um sentimento. Vamos lá, vamos ler Deuteronômio 6 e 5. Me ajude. Amarás. Escute. Esta palavra Deus deu no Monte Sinai a Moisés, não apenas para ele transmitir ao povo, mas para que ele pudesse vivê-la. Nós precisamos, como homens chamados de Deus, não apenas pregar, ensinar, dizer o que tem que ser feito, mas nós precisamos, em primeiro lugar, viver aquilo que nós vamos pregar. Porque há pessoas que estão pregando uma coisa e está vivendo outra. Mas mandamento, o amor aqui é mandamento. Veja algo muito interessante. Mateus 22, 36 a 40. Mateus 22, 36 a 40. 22 e 40. 22. Vamos observar. Abra sua Bíblia, irmãos. Observe o versículo 34. Diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Uma reunião. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, o que foi lido agora há pouco, lá em Levítico, em Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Escute. O segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo. Isto é fácil. É fácil quando o nosso próximo é o nosso amigo. Mas se o nosso próximo for aquele irmão da boca desse tamanho, que aonde passa falando mal da gente. Aqui não tem, claro. Aleluia. Amar como mandamento, irmãos, fala daquele amor que renuncia, que perdoa e que sacrifica. Renuncia o que, pastor? Os nossos direitos. Quantas injustiças sofremos e não tomamos uma atitude? Porque se nós tomarmos uma atitude, estas pessoas, elas sofrerão danos. Tem pessoas que dizem coisas terríveis, coisas gravíssimas ao seu respeito, e que se você não amar esta pessoa, você pode levá-la até para a cadeia. Mas em nome do amor, você resolve perdoá-la. Aí você libera o perdão. Quantas pessoas que são depressivas,
que vivem oprimidas. Por quê? Porque não sabem perdoar. Não libera o perdão. E aí fica remoendo aquilo que fizeram com ele, aquilo que fizeram com ela. Mas eu não me esqueci não. O que ele fez comigo. Já está com 3, 4, 5, 22 anos atrás. E a pessoa, não esqueci não. Mas o problema é porque, na verdade, a pessoa não liberou o perdão. Aí aquilo vai estar roendo como gangrena dentro da pessoa. E termina perdendo uma parte do corpo. E nós somos um corpo. E esse corpo tem que estar bem ajustado. Então quem tem uma chamada ama. E quem ama perdoa. Quem ama renuncia. Quem ama sacrifica. Quantas vezes a gente tem que tolerar determinadas pessoas por causa deste amor? Meu Deus, só a graça, mas o amor é mandamento. Amor que renuncia, amor que perdoa, amor que sacrifica. Meus amados, é este amor que nos capacita a dar a nossa própria vida. Quando a gente fala em dar a própria vida, a primeira ideia que a pessoa tem de dar a vida é uma morte, é uma separação física do corpo. Não. Vamos entender isso biblicamente. Deuteronômio 32 e 32. Leia para mim. Vamos ver o que é dar a vida. Quando aquele povo fizeram o que parecia mal diante dos olhos do Senhor e pecou feio mesmo. E Deus ficou tão irado que resolveu varrê-los da terra, matando todo mundo. Aí aparece alguém cheio de amor. Este alguém se chamava Moisés. Que foi que ele diz? 32 e 32 do Êxodo. Ninguém achou, mas eu vou fazer menção. Ele disse assim: Senhor, perdoe este povo. Eu sei que eles pecaram grandemente contra ti, mas Senhor, perdoa este povo, senão o Senhor risque o meu nome do teu livro. Isso é o que? Amor. Ele pôs em xeque mate a sua própria vida, a sua própria salvação, o seu direito ele entregou por amor ao povo. Por amor ao povo, ele colocou a sua própria vida em risco. Outra vez Miriam, que juntou-se com Arão, aí formou o grupo da fofoca. Miriam e Arão, por conta de quê? De uma atitude de Moisés que ela não tinha nada a ver. Tem pessoas que não cuidam nem da sua vida e quer cuidar da vida dos outros. Aleluia. E aí Deus ouviu e Deus julgou a causa. E Miriam ficou leprosa. E o que foi que Moisés fez? Ele não ficou com raiva, com ódio. Não, ele foi falar com Deus para tirar, remover a lepra de Miriam. E Deus disse não. Eu vou te ouvir, mas agora não. Lá na frente eu tiro a lepra. Ela primeiro tem que pagar o preço. Ela vai ser disciplinada. Glória a Deus. Depois ela é sarada. Aí temos ainda Pedro e João. Pelo milagre do templo Formosa. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que ele era apaixonado pela obra. Tinha compromisso. E o que ele fez? Ele foi ao Sinédrio, e no Sinédrio ele foi ameaçado de morte,
se continuasse falando no nome de Jesus. E ele fez o quê? Continuou. Por quê? Porque ele não achou a vida dele assim tão preciosa. Não. O mais importante é a vontade de Deus. Então, meus amados, quem tem uma chamada, ele ama. Foi na força deste amor. Foi na força deste amor que Moisés foi ao Egito e enfrentou a fúria de Faraó. Oh, aleluia. Foi na força deste amor que ele suportou tantas coisas. Então quem tem chamada ama. Mas quem tem chamada também é exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4:12. Ninguém, a Bíblia diz ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te, eu gosto dessa palavra, torna-te padrão. Em outra tradução diz exemplo, mas eu gosto dessa. Torna-te padrão dos fiéis. Padrão. Que outras pessoas vejam e te sigam. Rapaz, eu vou fazer como aquele irmão faz. Eu vou viver como aquele irmão vive. Eu gostaria de ser ele, ou como ele. Porque você é exemplo dos fiéis. Você é padrão. Na palavra, está aqui? Na palavra, na forma de viver, pelo seu procedimento, no amor, na fé, na pureza. E a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus não apenas ensinou a fazer, mas ele fez. É isto que nós precisamos fazer para dar o exemplo e depois ensinar a ser feito, a fazer também. Glória a Deus. Então, nós fazemos as coisas aqui na sede. Nós trazemos os senhores representantes de cada congregação do campo, para que eles vejam como está sendo feito, para ser padrão, para que lá na congregação se faça de igual modo. É o culto de doutrina. Primeiro momento de oração. Toda a igreja de joelho a partir do altar. Isso é modelo, isso é padrão. Glória a Deus. Depois do primeiro momento no culto de doutrina, que é o momento de quê? Da oração, aí se levanta, aleluia. E se levanta para o quê? Para a adoração. Aí se faz o congregacional com os nossos hinos belos que tem a nossa harpa cristã. Depois que isso é feito, aí se dá os avisos, os pedidos de oração e faz-se a oração por aqueles pedidos. Aleluia. Depois se ouve os departamentos, a leitura da palavra, e apresenta-se os visitantes, se houver, os departamentos louvam a Deus, é recolhido santos dízimos e ofertas, e aí sim vem-se o ensino da palavra de Deus, e se culmina este culto com oração e com a bênção apostólica. Isso é o quê? O nosso padrão. Aleluia. Aleluia. E nós observamos o quê? Que este padrão seja levado para todo o campo e todas as congregações façam de igual modo. E quando alguém deixa de fazer, porque não está seguindo o padrão, e vem a pergunta: por que não está seguindo? Aí a gente vai procurar observar. Irmão, congregação tal, é fulano de tal. Ele falta muito aos nossos cultos.
Então vamos que ele ainda não aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O culto é evangelístico, aí tem outro padrão. E assim, meus amados irmãos, a gente vai crescendo. E Deus vai do céu abençoando. E a palavra de Deus diz que nós sim, homens chamados por Deus, devemos ser exemplo para os fiéis. Quem está entendendo, diga amém. E um homem chamado por Deus, além de amar como Cristo amou, glória a Deus, além de ser exemplo como Cristo foi, ele também tem compromisso como Cristo teve. Pastor, mas isso, eu já ouvi muito isso. Pastor, mas isso foi Cristo. Mas está escrito lá em João, epístola. Aquele que diz estar nele, a saber, em Cristo, deve andar como ele andou. Deve fazer de igual modo. Então, ter compromisso. Josué 1 e 2. Como lemos, ter compromisso. Eu costumo dizer, precisamos não deixar a obra sofrer. Você pode sofrer, eu posso sofrer, a obra não. A obra não. Tem muitas pessoas que arranjam muitas desculpas, e essas desculpas levam a obra a sofrer. Não justifica. Imagine, irmão, de repente, a notícia. O que aconteceu? Moisés morreu. Moisés morreu. Pronto, acabou tudo. Não, irmão, não acabou nada. Só acabaria tudo se Deus estivesse morrido. Mas Deus ainda estava vivo. E Deus ainda está vivo. Você não está entendendo. Eu estou falando de compromisso. Compromisso com Deus. Compromisso com a sua obra. Aleluia. Um homem chamado, ele tem compromisso. E agora? Josué. Deus vai conversar com Josué. E disse o que, Josué? Meu servo Moisés está morto. Sim, senhor. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu já ouvi muito essa palavra. Pastor, se o senhor tirar o irmão da congregação tal, quem vai para lá? Quem? Irmão, tirar Moisés da frente do povo, pastor Hernandes, presbítero Marinho, tirar Moisés, o homem que abriu o mar vermelho, pense comigo, o homem que fez a rocha, foi Deus, Deus através dele, irmão. O povo não viu Deus não, o povo viu ele. Já pensou você substituir Moisés? Pastor, quem sou eu? Irmãos, nós formamos obreiros aqui. Esse trabalho de formar obreiros não é formar para mim. Não, eles sabem disso. Qual é a filosofia que nós trabalhamos aqui? Eu fui ontem o que vocês são hoje.
e amanhã vocês serão o que eu sou hoje. Eu estou formando estes obreiros, não é para mim, é para Deus, para que eles ocupem o meu lugar. Por quê? Porque eu estou passando. Quem entendeu, levante a mão e glorifique a Deus. Vocês, mulheres desses obreiros, estão sendo preparadas para substituir a irmã Antônia. Nós vamos passar e vocês vão continuar. Glória a Deus. Queridos, observem que Deus resolve falar com Josué e disse: meu servo Moisés morreu, Josué, e você era, é lindo isso, você era servo de Moisés. Você sabe o que Deus quis dizer quando diz você era servo de Moisés? Ele quis dizer assim: você aprendeu da pessoa certa, a pessoa que tinha amor, a pessoa que tinha exemplo, a pessoa que tinha você aprendeu da pessoa certa. Porque quando a gente aprende da pessoa certa, a gente só faz errado se a gente for desobediente ou não quiser ou for lesado. Glória a Deus. Meu servo Moisés morreu. Agora, dispõe-te, em outra tradução, levanta-te agora. Ou seja, não tem tempo de você se preparar. Não, você vai agora. É nesse momento. E você vai passar esse Jordão, tu e esse povo. Para passar o Jordão com o povo, ele precisava dessas características: amor, diga comigo, amor, exemplo e compromisso. Pronto. E o que foi que ele fez? O que foi que Josué fez? Primeiro, ele sim, senhor. Por quê? O servo não discute com o seu senhor. Quando você tem na igreja um obreiro, que você diz: olha, irmão, precisamos fazer assim. Ele diz: peraí, pastor, não é assim não. Não é assim não, olha. Por que o senhor não faz assim? Não, por que não muda para lá? E por que não sei o quê? E por que não sei o quê? Tome, meu filho, a chave da igreja. Posso ir para casa? Porque não é servo. O servo não. Deus sempre levanta servos, e servos sempre são obedientes. Aí Deus disse: olha, Josué, Moisés morreu, você vai substituí-lo, agora faça tudo conforme a palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Não adianta, você não vai a lugar nenhum sem a palavra. Tem muita gente aí inovando, inventando. Vai não, meu irmão. Vai não. Glória a Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja crescente, poderosa. Sabe por quê? Porque ela anda segundo a palavra. Aleluia. Anda no modelo dado por Deus. Então não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia. Você conhece aquele crente que você diz as coisas a ele, ele para, pensa, olha e diz: bom, eu acho, irmão, eu não acho nada.
Deus está dizendo que é assim. Acabou-se. Não, eu acho que o mundo veio de uma explosão. Você acha? Não, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e terra. E o resto não discute. O resto é bestialidade. Glória a Deus. Queridos, Deus disse: faça conforme a palavra. E ele obedeceu. Qual era o compromisso? A palavra dava conta da promessa feita a Abraão, em Uso dos caldeus, depois a Moisés, e de Moisés a Josué. Qual era a promessa? O povo herdar a terra, que manava leite e mel. Ele estava debaixo de uma promessa. Então faça conforme a palavra. E o que ele fez? Ele procurou conhecer o estado do povo. E o povo não estava agora nada bem. Aí o que foi que ele fez? Disse: olha, eu fui dar uma olhada. O Jordão está transbordando, é impossível passar para o outro lado. Mas Deus disse que nós iríamos passar. E vamos passar. Como? Primeira coisa, Deus disse: Josué, santificai o povo hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifique o povo. Então, quando você conhece o estado da tua ovelha, você sabe como trabalhar com ela. O que é que o povo está precisando? Ah, pastor, o povo está precisando de lazer. Ah, pastor, o povo está precisando de uma piscina. Ah, o povo está precisando de um movimento gospel. O povo está precisando de um batuque. Coisa nenhuma. O povo está precisando de oração, de jejum. O povo está precisando da palavra. O povo está precisando de responsabilidade para saber que tem grandes desafios em 2021 e tem que atravessar o Jordão, e o Jordão está em época de enchente. O Jordão é o mundo que nós temos que passar a pé enxuto, a saber, sem nos contaminar. Você viu o que aconteceu? Um povo despreparado passou a corona, levou mais de 40% dos chamados crentes. Por quê? Porque estavam despreparados. Aleluia! Se eles estivessem na presença do Senhor como verdadeiros servos, estariam todos aqui de joelhos, clamando, chorando e dizendo: vamos vencer esta batalha. Mas ficaram como Israel por trás das montanhas, vendo o gigante, perguntar: não tem homem não aí? Aleluia! Porque essa epidemia, irmão, é um desafio à nossa fé. Glória a Deus, é um desafio à nossa crença, é um desafio ao nosso Deus, e Deus está esperando que a igreja se levante com a voz profética e ore para que Deus faça o milagre. Santifica o povo e leve o povo para herdar a terra. Queridos, que em Cristo Jesus Deus vos abençoe.